Você sabe quais as principais mudanças ocorreram no Brasil com a passagem da monarquia para a república? Olá, eu sou José Oliveira e nessa videoaula eu vou te explicar os principais acontecimentos que ocorreram no Brasil durante a passagem da monarquia para a república. Para consolidar o novo regime político implantado no Brasil, o novo governo teve de tomar algumas medidas importantes. A principal mudança veio com a convocação de uma Assembleia Constituinte, que seria responsável por elaborar uma nova Constituição para o Brasil, agora nos moldes republicanos. Mas o que isso significou na prática? Significou que o novo pensamento político precisava colocar no papel os argumentos que sustentavam a nova maneira em que o país passaria a ser governado. E você deve estar se perguntando, quais foram as mudanças significativas que passaram a fazer parte do novo texto constitucional escrito em 1891? Uma das principais mudanças foi a adoção do federalismo, um princípio republicano que garantia maior autonomia aos estados com relação à União, no caso, o poder central. A adoção do federalismo significou, na prática, o direito dos estados terem suas próprias forças militares e poderem adotar uma política própria de cobrança de impostos. Além do federalismo, a nova Constituição decretou a separação oficial da Igreja do Estado, que passa a ser laico, ou seja, o Estado deveria funcionar sem a participação da Igreja. Outra mudança substancial prevista na Constituição Republicana foi a adoção do sufrágio universal, ou seja, a ampliação do direito de voto no Brasil, que anteriormente encontrava-se restrito a um número bem reduzido de membros da sociedade, já que era censitário, ou seja, para se tornar apto a votar, o cidadão deveria obrigatoriamente comprovar renda. As mudanças colocadas na Constituição pôs fim a algumas instituições típicas da monarquia, como o Senado vitalício e o poder moderador, que era o direito do imperador de decidir, em última instância, sobre quaisquer decisões políticas. O novo regime, que teve o Marechal Deodoro da Fonseca como seu primeiro presidente, escolhido entre as principais forças políticas que dominavam a cena política brasileira naquele contexto, Deodoro, em seu governo, adotou uma postura bastante autoritária, resultando no fechamento do Congresso Nacional em novembro de 1891. Contudo, a reação a essa medida foi imediata, com movimentos contrários à tomada de decisão do mandatário. A principal reação veio da Marinha, que iniciou um movimento que entrou para a história como a Revolta da Armada. Depois disso, Deodoro sentiu-se pressionado e decidiu renunciar em 23 de novembro de 1891. Com essa tomada de decisão, a jovem república enfrentava a sua primeira crise, já que Deodoro não havia completado ainda sequer 2 anos de governo, o que pela Constituição não seria possível convocar novas eleições. Foi então que as forças políticas que dominavam o poder no período, mais uma vez foram postas no campo de batalha e passaram a defender a posse do vice-presidente, o também militar Floriano Peixoto, que tinha como desafio consolidar o novo regime político e retirar o país da forte crise econômica que o Brasil atravessava naquele momento. Idealizada pelo diplomata e escritor Rui Barbosa, ainda no governo de Deodoro da Fonseca, o Brasil vivia o momento da desastrosa política econômica conhecida como encilhamento. Mas o que foi o encilhamento e por que essa política recebe esse nome? O encilhamento, na prática, foi uma política econômica que possibilitou aos bancos privados o direito de emitir papel moeda. Com essa medida, a oferta de crédito foi largamente implementada. A ideia era incentivar a industrialização do Brasil, contudo, a principal consequência foi o aumento da inflação. Essa política econômica mal sucedida recebe esse nome devido ao termo encilhamento significar o manejo de animais, a prática de selar o cavalo, ou seja, preparar o animal para a cavalgada. A metáfora nesse sentido foi utilizada para simbolizar esse momento de preparação do país para o seu desenvolvimento. Como vimos, esses primeiros anos do regime republicano, que ficou conhecido como República da Espada,
entre os anos de 1889 e 1894, o país foi governado por 2 presidentes militares e passou por momentos difíceis, não ocorrendo na prática o tão sonhado processo de modernização do país. Espero que você tenha compreendido as principais transformações ocorridas no Brasil com a mudança de regime político. Agora é com você. Realize as atividades propostas sobre o tema e siga nos acompanhando toda semana. Para que a gente continue a produzir mais conteúdo como este, deixe o seu comentário e dê aquele like. Até a próxima!